Aí. E já vou compartilhar a tela. O Andrew entrou agora. Então tá o José Miguel, Maria Eduarda, Andrew, a Sara e o João, né? Isso. Beleza, então. Vamos lá. Pessoal, sempre assim que não der certo de assistir uma atividade, de assistir uma aula, não fazer a atividade da semana, aí tá na dúvida, não sabe que atividade que tem que fazer, é só pegar a aula, certo? Correr a aula até o final. No último slide de todas as aulas vai ter a atividade, tá? Então, eu não lembro de atividade que eu tenho que fazer, eu não fiz e agora eu não lembro. É só ir lá na aula, no último slide vai ter a atividade da semana, tá bom? Então, vamos lá. Então, Estados Unidos e geopolítica. Então, a política mundial que envolve os Estados Unidos. Essa é a aula de hoje, certo? E uma política expansionista. O que seria isso? Uma política de expansão, né, do domínio dos Estados Unidos. José Miguel, você desliga pra gente, filho, o microfone? Aí se você quiser fazer uma pergunta, você liga. Desculpa. Bom? Obrigada. Então, desde a Segunda Guerra Mundial, em que a Europa, né, que é o principal palco da Segunda Guerra Mundial, a Europa, que era então os principais países mais ricos do mundo, devido à guerra eles vão se enfraquecer e vão precisar da ajuda dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, então, ajuda esses países, só que depois ele vai ter domínio sobre eles, porque eles devem para os Estados Unidos, porque ele ajudou, né? E vai aí, então, começar já um domínio até mesmo dentro da Europa. Isso desde o final da Segunda Guerra Mundial, tá? Os Estados Unidos vai ajudar financeiramente, né, economicamente, com armas, né, empresta-se muito dinheiro, e esses países vão ficando, então, nas mãos dos Estados Unidos, certo? Aí os Estados Unidos cria o Plano Marshall, a gente já viu e aí nas aulas, que é uma ajuda financeira dos Estados Unidos para os países europeus, então, tá? Para esses países se reerguerem. E é esse plano todo, né, de recuperar a Europa. E os Estados Unidos criam, então, o Plano Marshall, certo? E vai beneficiar, então, esses países. E aqui tem um gráfico, né, em bilhões aí, em valores. Então, quanto mais alto, mais ajuda financeira. E aqui o nome dos países que foram ajudados, tá? Então, a Inglaterra, né, a Grã-Bretanha, tá? Inglaterra, Escócia, Irlanda, todos aqueles países ali. França, Itália, né, Alemanha e assim vai. Então, a gente percebe que os Estados Unidos ajudou muito esses países, tá? Então, assim, se os países que eram os principais líderes mundiais são, né, quebrados, ajudados pelos Estados Unidos, quer dizer que quem está na liderança agora é os Estados Unidos, certo? Dominando aí até a Europa. Vamos lá. A projeção dos Estados Unidos no cenário internacional foi crescendo. Então, conforme ele vai dominando um território ou outro, ele vai conseguindo mais forças. Então, esse domínio vai só crescendo, principalmente aí ao longo do século XX, tá? Que eu falei para vocês, até o ano 2000 mais ou menos. Tá? Então, século XX, 1901 até 2000. O governo estadunidense desenvolve uma poderosa marinha de guerra. Então, ele coloca marinha de guerra, exército, em pontos estratégicos do mundo, tá? Ameaçando o mundo todo, né? De que se for contra ele, ele vai ir para cima e vai
destruir quem está no governo dos países que não querem apoiá-lo. Então, assim, ele começa a se um conjunto ali de coisas, daí não só mais financeira, não só mais econômica, não é só ajuda aos países, mas ele começa a ameaçar o país militarmente também. Tá? Então a gente fala, ó, Estados Unidos, líder, ai, país bom, país top, líder mundial. Como que ele conseguiu esse status? Tá? Interferindo em outros países, ameaçando outros países e derrubando o governo de países que não era a favor dos Estados Unidos. Tá? Então, vamos dizer que, de certa forma, não foi de uma maneira justa que ele consegue todo esse poder. Tá? Ele consegue em cima, né, de outros países, tá? Dominando. Então, os Estados Unidos começa aí uma política expansionista de interferência em muitos países, tá? Levando militarmente exército a vários países para dominar a região. Tá? Hoje, tá, a gente vê a liderança dos Estados Unidos sofrendo ameaças por causa da China, que a gente comentou já também. Né? Então, o crescimento econômico da China, que já há alguns anos ameaça desbancar a economia dos Estados Unidos. Então, o que os Estados Unidos começa a fazer? Começa a criticar a China, né? Começa a falar que a China é ruim e começa a fazer a cabeça dos governos e países que são aliados a ele a ir contra a China. Porque, gente, é uma guerra entre potências, tá? Então, até que se chegue um conflito armado, o que eles vão fazendo? Guerras ideológicas, eles vão mexendo com a cabeça do mundo, né? E jogando um contra o outro. Então, nós aqui que somos dominados pelos Estados Unidos, tá? Que a gente escuta por aqui? O pensamento estadunidense, que é o quê? Que tudo que é da China é ruim. Né? Não sei, tá? Se em redes sociais, alguma TV, vocês já acompanharam algum tipo de notícia, assim, sempre criticando a China, favorecendo os Estados Unidos, tá? Então, isso já é um jogo aí mesmo para os Estados Unidos ir mantendo sua liderança mundial, tá? Outro país que, né, fica ali os Estados Unidos com o pé atrás é a Rússia, é a Coreia do Norte, o Irã, que são países que estão desenvolvendo, estão crescendo e não aceitam a interferência dos Estados Unidos. Eles realmente barram os Estados Unidos, não fazem acordos que beneficiam só os Estados Unidos. Tá? Então, e são países que estão investindo em armas nucleares. Tá? O que pode ser muito grave, dependendo do tamanho aí de uma bomba nuclear, né, que pode destruir o mundo inteiro. Então, tem aí todo esse jogo, tá? Então, os Estados Unidos têm aí também uma certa preocupação com esses países. Rússia, Coreia do Norte, Irã, né, que estão ali, não tão a favor dos Estados Unidos e que têm um grande armamento, tá? Tem poderio militar, e isso preocupa os Estados Unidos. Aí a gente tem também, então, expansionismo na América Latina. Os Estados Unidos se intrometeu na América Latina? Sim. Quem comanda tudo na América Latina é os Estados Unidos, certo? Tudo que a gente conhece aqui, por exemplo, nós, que a gente não participa de grandes políticas, a gente não sabe o que está acontecendo aí, né, nas áreas militares, o que está acontecendo em grandes setores. Então, nós, aqui, na nossa vidinha, né, o que a gente vê de interferência dos Estados Unidos? É música, é roupa, é comida, né, é o estilo de vida. E tudo que tem lá nos Estados Unidos é trazido para cá, né? E que a gente automaticamente, às vezes sem perceber, quer ter o mesmo estilo de vida dos Estados Unidos. Tá? Isso tudo é construído, isso tudo é planejado. Tá? Por quê? Porque aí os Estados Unidos vendem seus produtos com facilidade aqui, aumentando cada vez mais o seu poder de domínio na economia. Tá? Aqui, né, a gente está vendo aí já do século
XX, né, gente? 1900 e pouco, tá? A interferência dos Estados Unidos aqui na América Latina, a gente começa com a América Central. Tá vendo? Ele vai liderar, né, dominar todas essas ilhas e regiões da América Central, tá? Ele vai o quê? Se tem algum governante dentro desses países que não deixa os Estados Unidos entrar e dominar toda a economia e as forças ali, eles simplesmente tiram o governante e colocam um que é a favor dos Estados Unidos, tá? Até aqui no Panamá, ele faz um canal aqui, ele faz acordo, domina a região e faz um canal aqui. Então, atravessa desse mar para esse, tá? Então, do Oceano Atlântico, né, aqui o Mar do Caribe, atravessa-se os grandes navios, cargueiros, navios para transportar mercadoria, passa por aqui num canal feito pelos Estados Unidos para encurtar o caminho. Vocês têm em mente aí o mapa da América? Se você sair de navio dos Estados Unidos, dessa parte do Atlântico, você tem que vir, não tem passagem de mar, você tem que vir, dar a volta na América do Sul inteirinha, Brasil, lá embaixo, Uruguai, Chile, dar a volta inteirinha na América para chegar desse lado aqui. Se você sair daqui, dos Estados Unidos, está aqui em cima, tem que dar uma volta enorme lá embaixo para chegar aqui, vendo México, Estados Unidos aqui de volta. Então, de um lado dos Estados Unidos para outro, para ele chegar por navio, ele tem que dar uma volta muito grande. Então, o que acontece? Ele cria o Canal do Panamá. Ele faz uma passagem de mar aqui. Então, em vez dele dar a volta lá embaixo, o que ele vai fazer? Daqui, da região dos Estados Unidos, vem os navios, passam por aqui e já chega no oeste. Então, de leste a oeste dos Estados Unidos, eles fazem essa passagem, tá? Então, dominando toda essa região da América Central. Aqui o Canal do Panamá, tá? Então, foi uma estratégia dos Estados Unidos para facilitar o comércio dos Estados Unidos de leste a oeste do país. Porque a gente sabe que o país, Estados Unidos, é um país muito grande. Se for passar por terra dentro do país de leste a oeste, é muito extenso, muito demorado. Não é viável. Muito mais viável sair toda a mercadoria do leste de navio, corta o Canal do Panamá, né, um caminho curto, e já chega do oeste, tá? Hoje o Canal do Panamá está em mãos do Panamá, ele quem controla é o Panamá, mas isso por causa de muito acordo e que os Estados Unidos começa a dominar e depois passa, né, pro país mesmo do Panamá cuidar. Porém, quem domina toda a região é os Estados Unidos, bom? Cuba, a gente viu que Cuba aqui era dominada pelos Estados Unidos, tá? Cuba é um país bem próximo aos Estados Unidos, tá? E sempre foi domínio, tá, dos Estados Unidos. Porém, eles eram dominados, gente, mas com uma economia muito ruim. Eles eram colônias dos Estados Unidos, tá? Então, eles ali eram explorados pelos Estados Unidos e não tinham nada de benefícios, era só exploração, tá? Cuba, então, a população, né, cansa desse domínio dos Estados Unidos e vão lutar por uma vida melhor e liberdade dos Estados Unidos. Eles querem independência dos Estados Unidos, não querem mais ser colônia, tá? Então, eles vão ali com Fidel Castro, esse é o Fidel Castro, ele era um dos líderes desse movimento de liberdade, né, da Cuba em relação aos Estados Unidos, e eles vão conseguir um movimento de liberdade, tá? E aí acaba até que implantando o socialismo depois nesse país. Por quê? Porque eles precisam de apoio externo. Eles não vão conseguir se libertar dos Estados Unidos facilmente. Então eles pedem ajuda à União Soviética, que na época existia a Guerra Fria, né? A União Soviética, lá a Rússia era totalmente contra os Estados Unidos. E a Rússia vem então apoiar Cuba e ajuda nessa libertação. Só que para isso, a Cuba tem que se tornar socialista, porque a Rússia, na União Soviética, era socialista, tá? Teve até o conhecido aí
crise dos mísseis, que a Rússia, na União Soviética, coloca muitos mísseis dentro de Cuba, todos apontados para os Estados Unidos, uma ameaça de guerra muito grande, onde os Estados Unidos então recua e acaba libertando Cuba. Mas os Estados Unidos acaba fazendo um embargo comercial, não faz mais nenhum comércio com Cuba, isso também prejudica. Então, os Estados Unidos pensam o quê? Não pode ser domínio meu, Cuba não pode ser minha, então não é de ninguém, vai falir, vai quebrar. Então a gente corta relações financeiras e deixa a Cuba a Deus dará, vamos dizer assim. Mas Cuba aí vem se recuperando, né? E vem aí desenvolvendo o seu país, tá? Mas eles começam do nada, aí em 1900, depois de 1960, quer dizer, um período recente, em que eles são um país arrasado completamente, que era colônia dos Estados Unidos. E os Estados Unidos quebra Cuba o máximo que eles conseguem, né? E depois abandonam, tá? Então, isso é o que aconteceu com Cuba. Então, a gente vai percebendo que onde os Estados Unidos interferem, vira uma certa colônia, vira domínio. Se você quer a liberdade desse país, ele vai te destruir. E isso vem acontecendo, aconteceu em muitos países, tá? Então, acontece aí, não só em Cuba, mas acontece no Chile, tá? Porque tinha lá na época, né, em 73, o presidente Salvador Allende, tá? Que ele tinha ideias socialistas, ele não era socialista, não ia plantar socialista, mas tinha ideias de ajudar a população no socialismo, aquela coisa de assistencialismo social, né? Investir no povo, investir na educação, investir na saúde, ajudar a população. Enfim, essas são ideias socialistas que não são boas para o capitalismo, que é o que? Investir só em empresa, investir só em lucro, investir no financeiro, investir na economia do país. O pobre não, o pobre paga imposto, trabalha, não precisa ser assistente em nada. Enfim, ele simplesmente ajuda a derrubar o presidente com forças armadas, quer dizer, manda o exército lá, derruba o presidente e coloca um presidente ali, que é a favor dos Estados Unidos, certo? Acontece isso com o Brasil? Acontece. Os Estados Unidos então intervêm aqui na política? Sim. Em 64, tínhamos aí um presidente chamado João Goulart, né, que tinha ideias socialistas de ajudar o povo, de melhorar as escolas, de melhorar a saúde, de ajudar o povo, de criar 13º, de aumentar o salário da população, enfim. Eram ideias socialistas. E ele também, os Estados Unidos, ajuda tirando esse presidente e colocando no poder os militares, iniciando a ditadura militar. Então, a ditadura militar no Brasil foi financiada, foi auxiliada pelos Estados Unidos, tá? Tirando, então, um presidente que não era a favor dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vai dominando, assim, grande parte do mundo, tá? Expansionismo na Ásia, na Ásia também, sim. Tivemos aí a Guerra da Coreia, tem aqui a Coreia e o Vietnã. Esses dois países ficam divididos. Parte vai ficar do lado socialista, parte vai ficar do lado capitalista. Então, Coreia do Norte e Sul existe até hoje. Coreia do Norte se diz socialista e a do Sul capitalista. E o Vietnã, mesmo guerreando, né, os Estados Unidos intervindo, Estados Unidos vai lá com seus exércitos, guerreia, as Coreias continuaram divididas. O Vietnã, os Estados Unidos foi lá, mandou muito exército, morreu cerca de 58 mil soldados americanos, interferiram muito no Vietnã, porque os Estados Unidos queriam o domínio do Vietnã, não queria deixar o domínio para a Rússia, na época da Guerra Fria. Né? Mais de 1 milhão de soldados do Vietnã morreram, né? E mais de 1 milhão ficaram refugiados. O que é refugiado? Foge do país, né? Por causa da guerra, para não morrer na guerra. Então, essa guerra do Vietnã foi um massacre, né? Até o povo dos Estados Unidos já era contra isso, de tanto massacre que estava tendo. Mas os Estados Unidos não para, ele quer até vencer. Mas aqui no Vietnã ele acaba perdendo, tá, gente? O Vietnã acaba ficando socialista mesmo, apesar de tanta guerra, né? Que os Estados Unidos quase matou todo mundo e ainda assim perdeu, né? E não deu em nada para os Estados Unidos. Então a gente vai vendo aí que algumas políticas não deram certo. Aí a gente tem também no Oriente Médio, por causa do petróleo. Então, os Estados Unidos estavam com tropas armadas dentro, né, ali do Oriente Médio, Irã, Iraque, aquela região do Golfo,
que a região do Golfo é uma das mais ricas do mundo em relação ao petróleo, e os Estados Unidos é o país que mais consome petróleo no mundo, então ele precisa muito de petróleo. Então o que os Estados Unidos faz? Vai tentar dominar a região que tem mais petróleo no mundo, né? Que é a região do Oriente Médio, Irã e Iraque. E aí ele vai dominar esses países, vai sempre ajudar um país a controlar o outro e vai colocar governantes que são favoráveis aos Estados Unidos, tá? Então, os Estados Unidos invadem o Oriente Médio de uma forma tão rígida, né, tão dominadora, que ele vai e mata mesmo os presidentes e põe um presidente que é a favor aos Estados Unidos. Gente, isso aconteceu há pouco tempo, tá? E o povo, a população desses países do Oriente Médio, gente, eles são contra os Estados Unidos, eles não aceitam essa dominação, eles não aceitam, então, os Estados Unidos invadindo o país, e não só com armas militares, que mata muita gente da população, qualquer um que é contra, acaba morrendo nesses conflitos, né? E vem também a cultura dos Estados Unidos invadindo esses lugares. A gente sabe que eles têm uma religião diferente, eles têm um estilo de vida diferente, eles vivem do outro lado do mundo, completamente diferente da gente. E os Estados Unidos querem entrar lá, não só para pegar o petróleo, mas também para vender seus produtos como multinacionais, porque é isso que gira o mundo, né, gente? O que gira o mundo hoje? O que a economia gira? É multinacional, é a venda de produtos, são as empresas. E eles querem colocar essas empresas lá também, querem vender seus produtos lá também, querem levar a cultura dos Estados Unidos lá, a roupa, comida, música, enfim, tudo. Eles querem que esses países se tornem como os Estados Unidos, e o povo se revolta, o povo não quer essa dominação. E muitos grupos começam a se formar para tentar se livrar dos Estados Unidos dentro do seu próprio país, certo? E grupos acabam sendo até extremistas, tá? E grupos que começam, então, a fazer atos terroristas. Mas por quê? Porque eles querem se livrar dos Estados Unidos, tá? Então, se os Estados Unidos dominam o meu país, eu preciso fazer alguma coisa para tirar esse domínio daqui, né? Ou para fazer alguma revanche, ter algum tipo de vingança. E é esse pensamento que toma alguns grupos dentro do Oriente Médio e que vão fazer ataques terroristas, tá? Então, esses ataques terroristas que a gente vê acontecendo no mundo, nos Estados Unidos, não é de graça. Não é, não gosto dos Estados Unidos, vou lá. Mas por que não gosta dos Estados Unidos? Porque se dá a vida, se mata para prejudicar os Estados Unidos. Então, não é à toa, tá, gente? Os Estados Unidos vem com uma dominação grande nesses países. Na África também existe aí uma certa dominação em alguns países, mas em menos poder, né? Em menos expansionismo dentro da África, tá? Então, dentro da África é um ou outro país, só que ele tenta intervir, né? Ele começa a intervir principalmente por causa de um terrorista que está sendo procurado, né? Não sei se já ouviram falar do Bin Laden, que foi muito procurado, até que foi ele que projetou todo o ataque das Torres Gêmeas lá dos Estados Unidos, e, né, que a gente vai ver daqui a pouco tem a imagem. E ele é muito perseguido, né, do grupo terrorista Al-Qaeda, que é do Oriente Médio, e acaba entrando dentro da África também, guerreando dentro da África. Então, o que acontece? Tem um grupo terrorista do Al-Qaeda, né, um líder escondido lá na África. Ele está escondido na África e os Estados Unidos quer pegar essa pessoa, ele não mede esforço. Ele vai e começa a bombardear a África, ele joga o exército lá e mata civil, e mata muita gente, e começa uma investigação e domina toda a região para achar esse procurado. Então, as populações do mundo, gente, eles têm meio que trauma dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos vai invadindo militarmente, conseguindo o que quer, sem medir esforço, tá? Lidando com o terrorismo, né? O terrorismo que eu estava falando para vocês. Aí tem o atentado, né? Então, teve alguns atentados na África, tá? Então, por causa dessa invasão dos Estados Unidos na África, o povo se revolta com os Estados Unidos, vai fazer o quê? Vai jogar uma bomba lá na embaixada dos Estados Unidos. Isso aconteceu em alguns países na África. Aí teve o atentado, né, das Torres Gêmeas, que são os dois prédios enormes, tem aqui nessa imagem, ó. Tá? Esses dois prédios enormes, prédios comerciais,
né, que girava muito dinheiro, um dos principais prédios comerciais ali dos Estados Unidos, muito famoso, tá? Por ser tão famoso e importante que foi alvo, né, do Bin Laden na época, em 2001, em 11 de setembro de 2001, o World Trade Center, que são esses dois prédios, foram derrubados por aviões comerciais que foram sequestrados. Então, 2 aviões foram sequestrados, tá? Por esse grupo terrorista aí, e jogaram os aviões, e eles se matam, né? Se jogam, né, com os aviões nas torres para destruir tudo, tá? Então, descobriram, então, que era o Bin Laden, que era o líder de tudo isso, e ele foi perseguido, tá? Só que demorou muito. Só em 2011 é que consegue capturar o terrorista líder, né? E acaba encontrando ele lá no Paquistão, tá? E na época o presidente era o George Bush, né? Ficou no poder entre 2001 e 2009, e ele vai fazer a guerra ao terror mesmo, tá? Recebeu até muitas críticas internacionais, mas ele não parou. Depois desse atentado, ele foi em cima mesmo, tá? Dominando ainda mais, capturando ainda mais, perseguindo ainda mais, jogando exército ainda mais no mundo inteiro, praticamente, principalmente o Oriente Médio, certo? Então, em 2003, o Iraque voltou a sofrer intervenção militar dos Estados Unidos, alegando que o ditador do país, Saddam Hussein, mantinha armas químicas de destruição em massa. Então, em 2001, né, teve esse atentado, os Estados Unidos foi lá, dominou o Oriente Médio, e foi aquela coisa arada toda. Aí vai passando, vai acalmando. Em 2003, Saddam Hussein no poder, tá? Ele não era a favor dos Estados Unidos, ele não queria fazer negociações com os Estados Unidos, tá? Ele vendia o petróleo a preço caro, ele não queria fazer acordo com os Estados Unidos. Saddam Hussein. O que os Estados Unidos faz? Inventam uma história. Por que inventam uma história? Porque ninguém conseguiu provar nada. Tá? Inventa uma história de que Saddam Hussein está com muita arma de destruição, então ele está construindo muitas bombas e ele vai destruir o mundo, ele vai entrar com uma guerra. Os Estados Unidos então manda seu exército lá, mata Saddam Hussein. Então matou o presidente e aí vão investigar, né? Cadê as armas? Cadê tudo que ele estava falando que tinha lá no Iraque? Não acharam nada. Simplesmente não acharam nada. Então eles matam ele, o presidente ali, enforcado, e as armas químicas, essas grandes armas que os Estados Unidos falou que ele tinha, nunca foram encontradas. Ou seja, não existia. Foi toda uma armação para os Estados Unidos entrar, tirar do poder quem não estava favorável aos Estados Unidos, e depois coloca um presidente lá, que é favorável aos Estados Unidos, certo? Aí vem depois, né, agora recentemente o Obama, né, que assumiu o poder aí em 2009, e ele vai tentar controlar melhor essa situação, tirando tropas dos Estados Unidos de várias partes do mundo e tentando colocar paz, falando que ele não vai mais ficar desse tipo de dominação, tá? Em 2011, o presidente, então, Obama, decretou a tirada completa, tá, dos militares ali do Iraque, marcando, então, o fim da guerra. Em 2015, anunciou a retirada completa de tropas militares do Afeganistão, até o final de 2016. Então, aos poucos, ele foi tirando o exército dessas regiões, né, e tentando falar que ia fazer paz, então, que não ia mais continuar com essas guerras e esses ataques, tá bom? O terrorismo continua sendo uma grande ameaça à segurança dos Estados Unidos. E o presidente Donald Trump, que é o recente agora, que assumiu o poder, tem aprovado novas estratégias de combate. Quer dizer, o Obama, ele tentou manter a paz, assim, a gente não vai atacar, a gente não vai tentar dominar, a gente não vai mais fazer isso, né? E vocês também vão diminuindo o terrorismo, vão manter a paz, vão parar com tudo isso, né? Só que o Trump não tem essa visão, tá? Então ele é completamente contra esse terrorismo, lógico, e ele vai voltar às guerras se precisar, tá? Então o clima de paz aí é muito tenso, né? Então os Estados Unidos atacam os países,
e os países dão respostas como forma de terrorismo e fica esses conflitos entre eles, tá? Então a gente tem que entender o quê? Que nada vem de graça. Ninguém vai atacar ninguém de graça sem ter nada acontecido. É sempre uma vingança, sempre uma revanche, tá? E aí, no caso, quem ataca primeiro é os Estados Unidos por causa do quê? De petróleo, por causa de produtos, dominação econômica. E aí vem a revanche desses países com atos terroristas, certo? Alguém quer falar alguma coisa, gente, sobre isso? Você já viu alguma notícia? Quer falar sobre algum terrorismo que viu por aí? Sobre essa dominação dos Estados Unidos do mundo? Deu para vocês terem uma noção do que está acontecendo, do que aconteceu, né? Deu. Deu para entender? Sim. Então tá, então atividade, página 169. Estou reduzindo bem as atividades, não sei se vocês estão percebendo aí. Estou diminuindo bastante. Vocês vão fazer só 4 exercícios. A 2 não precisa fazer A e B, faz só a A, tá? Vai fazer 1, 2, 3 e 5, certo? Olha, Peraí, nesse Pro. mapa, vai anotando aí. Esse mapa mostra bem aqui o canal do Panamá que eu falei para vocês. Então, olha aqui, dessa parte dos Estados Unidos, verdinho Estados Unidos. Olha a volta que eles têm que dar para chegar desse lado dos Estados Unidos. Então, eles fazem o canal do Panamá, né? E encurta muito, né? A rota comercial, vamos dizer assim. Tá? Uhum. Uhum. Ninguém quer perguntar nada? Lembrando, então, que a hora que vocês forem fazer a atividade, surgiu alguma dúvida de como fazer, vocês podem perguntar que eu ajudo vocês a responder, ajudo explicando, tá? Como que faz, certo? Ender, Já marquei, Pro. Tá? tá bom. Oi? Aí, Andrew, Tô? você vai fazer as atividades, está fazendo? Ah, vou fazer, né? Porque senão eu vou ficar de Faz, castigo um mês, né? faz as atividades que estão valendo nota ainda, tá? E fazer a atividade depois da aula ajuda a gravar a aula na cabeça, memorizar, entender mais o conteúdo, tá bom? Faz a lição, manda por e-mail ou leva lá na escola que eu pego para corrigir e dar nota, tá bom? Se tiver dúvida, não só o Andrew, qualquer um de vocês, me chama, tá? Que eu ajudo vocês, beleza? Parar de gravar. Uhum.